Fala pessoal, estamos aqui no podcast do Selmar com muita novidade para vocês hoje, algo que vai impactar, vai ser o diferencial, hein? Nós estamos aqui com o senhor Alexandre, que não gosta de ser chamado de senhor, mas é, né, o costume, e vamos nessa. Com a SOS Empresas, que vem mostrar para você aonde você está deixando o dinheiro na mesa. Vamos lá. E aí, Alexandre, satisfação, Selmar, como é que o senhor está? O senhor tá bem, tá melhor do que nós dois juntos, viu, cara? Prazer, primeira gratidão a Deus por estar aqui, tá tendo a oportunidade de falar, de conversar, de bater um papo com a tua audiência, é sempre bom. Ah, maravilha, maravilha. Você fala muito bem, hein? Vamos desenrolar um negócio bem bacana aqui hoje, viu? Bora. Tem muito a aprender hoje, gente. Você que quer aprender, pensa na gestão da sua empresa, fica atento aí que esse podcast hoje vai abrir horizontes. Ou tô errado? A gente vai entregar muita coisa. Cada um usa a ferramenta que lhe cabe. Então, vamos para cima. Maravilha, é isso aí, pessoal. Então, eu estou aqui com o Alexandre Xavier, da SOS Empresa, e vamos lá. Se apresenta, fala um pouquinho sobre sua história, de onde você vem, até chegar aqui para a gente começar essa caminhada daqui para frente. Olha só, eu sou de Campina Grande, saí de Campina aos 10 anos de idade, fui para Brasília, morei 30 anos em Brasília e depois rodei o Brasil. Morei em Goiânia, morei em Catalão, morei em São Paulo, morei em Cuiabá, morei no Rio. Então já sou um cidadão brasileiro. Amo o que eu faço. Comecei nessa trajetória de consultoria, de mentoria há quase 40 anos. Então, amo o que eu faço, procuro entregar sempre o meu melhor. E todos os dias ao amanhecer eu peço sempre a Deus o seguinte, me faz instrumento para que eu consiga tocar as pessoas que precisam. E normalmente a gente não precisa tocar só no lado profissional. A gente toca no lado profissional, mas também toca no lado pessoal. Cada um recebe da melhor forma possível. Isso aí. Já impactou aqui, hein? Já impactou. Já começa muito bem, porque você me fala que ama o que faz, né? E quem ama o que faz é diferente, né? Porque quando você faz o que ama, você se entrega melhor, você quer mudar vidas, você quer melhorar empresas, não só empresas, pelo que eu entendi aqui, pessoas também. Quer melhorar a performance dessas pessoas, não é isso? Na realidade, Selmar, eu não acredito que as empresas melhoram sem melhorar as pessoas. A gente tem que tratar sempre o CPF antes do CNPJ. Então, quando a gente começa a entender que as pessoas é que fazem os resultados dos CNPJs, aí as coisas mudam. E o olhar do empresário tem que estar voltado para isso. Você que está nos assistindo aí, eu quero te dizer para você, antes de olhar o teu caixa contábil, você olhar as pessoas que constroem esse caixa. Porque aí as coisas começam a fazer sentido. As coisas começam a mudar. E quando a gente fala assim, você faz o que gosta, nem sempre foi assim. A gente precisa entender que para fazer o que gosta, a gente tem que fazer um monte de coisa que não gosta antes. E o segredo está exatamente nisso. Não é você só fazer o que você gosta, mas você amar o que você faz para chegar naquilo que você gosta. Eu tenho uma frase que eu costumo falar o seguinte: você não é livre, liberdade, né? A liberdade, ser livre, não é fazer o que você quer, mas fazer o que é preciso para chegar em alguns objetivos. Exato. Né? Então, assim, dentro dessa minha frase, qual é o principal, assim, você vai pegar e vai desmiuçar o que dentro de uma empresa quando você chega? O que você olha primeiro? Oh, tem que resolver isso dentro da empresa. Qual o seu primeiro olhar? Por que alguém iria te chamar dentro da empresa? Qual o seu foco ali? Não, eu tenho que chegar, eu tenho que ver isso específico. Selmar, a gente trata sempre as empresas como um corpo. E as pessoas, normalmente, elas só nos chamam quando o corpo está adoecendo. Então, ninguém chama a gente para fazer, vamos acelerar o negócio, que seria o ideal. Sim. Então, ao chegar, a primeira coisa que a gente faz é entender. E para entender, a gente tem que fazer um diagnóstico. Muitas vezes a gente foi chamado em empresas para que a gente trate um assunto específico que o dono, que o empresário, que o gestor achava que era. E quando a gente vai fazer esse diagnóstico, a gente entende que não é aquele assunto é só uma consequência, é um sintoma que foi detectado. Mas o resultado está muito mais profundo, então a gente precisa tratar normalmente as causas, para depois os efeitos serem identificados e tratados da forma correta. Não tem receita de bolo. Não tem como você falar, eu apliquei aquilo na empresa A, vou aplicar na empresa B, vou aplicar na... Não tem receita de bolo. Por quê? Porque existem pessoas, e pessoas são indivíduos. Cada um nasceu com a sua identidade própria. Nossa, maravilha, maravilha. Você me falou que viajou, morou em vários lugares. Essa caminhada sua de viagem, morar, tudo foi nessa profissão?
A história, ela Eu vai vou curioso, viu? É. Sou curioso na história. A história vai construindo a gente. E a gente vai chegando onde a gente dá o próximo passo. Viver o dia de hoje é fundamental. Isso. Eu saí de Campinas aos 10 anos porque meu pai foi tentar a vida em Brasília e lá nós ficamos por 30 anos. Então a minha maior parte da vida, da construção da minha vida, foi em Brasília, onde eu fui, como todo brasileiro, e agora a Copa do Mundo, né? Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Então lá eu estudei, eu joguei, eu fui atleta, disputei campeonatos brasileiros, cheguei aí para o Rio para jogar. Então a gente tem uma história na área do esporte. E o esporte te constrói muito. Ele trata a sua personalidade, ele te dá convicção no que você faz e ele te tem uma característica muito importante no esporte, que é a persistência, a disciplina. E aí eu vejo que nessa minha trajetória do esporte eu sempre fui buscando outras alternativas. Por quê? Porque eu acredito que você tem que entender que você nunca perde, mas ou você ganha ou você aprende. E a gente vai aprendendo. E aí, nessa minha trajetória, como tudo na vida, você veio com a missão. E as coisas vão acontecendo, o universo vai te direcionando para que essa missão você encontre ela. E aí vem a moda do propósito, que as pessoas falam, qual que é seu propósito, né? Então, o universo ele vai te direcionando, ele vai te trazendo as oportunidades que Deus está te dando para que você encontre o que você veio aqui para entregar e o que você fez para aprender, porque a gente vem para se desenvolver. Nesse desenvolvimento você encontra as suas competências e aí a caminhada é essa. Eu fui para o Rio para jogar, não deu certo, voltei para Brasília. E aí eu até corrijo a rota, tá? Não é que não deu certo, é que o caminho estava sendo lapidado para chegar onde eu cheguei. Em Brasília eu montei o primeiro hotel para criança. Então, o primeiro hotel para criança no Brasil, que é o Hotel da Criança Tio Xande. Eu tenho hoje adultos com filhos já, entendeu? Que passaram com a gente nesse hotel. E nesse hotel eu aprendi algumas coisas, que foi a entender os sinais que o universo te dá. E aí eu tinha lá um aluno que o avô dele era um ministro e acabou que a gente foi fazendo esse encontro. O ministro um dia me chamou e falou, professor, eu queria que você fosse no ministério. E quando eu fui, a coisa muda de figura e aí eu entro na área de consultoria. E aí eu fui consultor PNUD, depois eu fui entrando nessa área, fui me aperfeiçoando nessa área, fui me apaixonando por essa área. Aí veio curso, palestra, workshop. Você vai entrando e não tem volta. Entendeu? É uma paixão, é uma coisa que eu falo sempre assim, quando você encontra o teu propósito, a tua missão de vida, não tem volta. Você vai passar por desertos, como todo mundo tem que passar para aprender, para se aperfeiçoar, mas você, quando encontra, cara, cada vez que eu venho, que eu falo para as pessoas e que eu converso com as empresas e que eu consigo entregar isso que eu vim fazer aqui, as pessoas falam assim, eu estava dando uma palestra em Goiânia, e aí no intervalo uma menina me procurou e falou assim, professor, qual que é a sensação de saber que você está cumprindo o que você veio aqui para fazer? Eu falei assim, como assim? Não tinha entendido. Ela falou, não, mas tá claro para mim, Deus te colocou aqui para você fazer isso. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí veio esse sinal do universo, eu falei, cara, é isso. E aí é reconfigurar rotas, é ajustar. E aí nessa minha caminhada pelo Brasil, muitas delas foram nesse reconfigurar rotas para encontrar caminhos. E aí eu fui comunicador por 16 anos na rádio, na televisão, e a gente vai aprendendo cada dia mais que, às vezes, quando você entrega, e hoje eu estou falando para você que está vendo, talvez assistindo hoje, talvez assistindo daqui 6 meses, mas no momento certo essa comunicação, essa mensagem vai chegar. E quando chega, cara, nada paga isso. Nada paga isso. Quando você entrega o teu melhor e que você entende que você está fazendo isso sem interesse, aí você passa a ser interessante. Meu Deus do céu, eu tô aqui, gente, que eu vou te falar, viu? Ó, tô pegando, hein? Vocês estão pegando aí também, né? Eu tô pegando aqui pra mim, hein? Tô pegando pra mim. E no meio dessa caminhada, então, é uma caminhada bem interessante, que você chega até essa palestra em Goiânia, quando você escuta aí, você entende, né, o seu propósito ali. Isso é muito, 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 muito bacana. Mas e aí, como é que você começou a lidar? Porque tem que ser apaixonado por números. Eu digo que tem que ser apaixonado não só por números, mas você tem que ser apaixonado por pessoas. Talvez o grande desafio que você tenha na vida é lidar com as pessoas. E aí eu aprendi que a gente não veio para o mundo para viver. A gente veio para o mundo para conviver. Então você tem que aprender a gostar das pessoas, você tem que aprender a lidar com isso. Cara, e eu
amo lidar com as pessoas. Às vezes as pessoas, quando eu entro, e é muito comum isso, as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu tinha uma impressão sua, quando você entrou aqui achei que você era soberbo, arrogante, cara, eu tô te conhecendo, é diferente. Não é que é soberbo e arrogante, é porque quando você sabe o que você quer entregar, às vezes você tem que ser duro com as pessoas. Às vezes você entra na organização e você é tão duro com as pessoas que ao invés das pessoas te acolherem, no primeiro momento elas se afastam. E aí, ao se afastarem, elas entendem que só a atração é que consegue fazer a transformação. Sem atração, com isolamento, ninguém consegue se transformar. Então, esse processo ele é muito legal porque ele vai construindo relações. E quando a gente fala de relações, se a gente quebrar essa palavra, eu gosto muito dessas coisas do quebrar, relações. Tem que ter ações. Por isso que eu falo que eu até estava conversando esses dias com você e com o pessoal, falando sobre o método que a gente tem, né? Isso. Que a princípio parece um nome feio, né? Hoje eu até estava gravando um vídeo sobre isso, que é o método FODA. Te acalma, pequeno, não é o que você está pensando, não. É foco, organização, disciplina e ação. Quando você junta isso, cara, você transforma a vida das pessoas, você transforma a vida das empresas. É isso que constrói as pessoas. Disciplina vem muito antes no resultado do que o talento. E aí a gente está em época de Copa do Mundo, a gente tem um exemplo claro disso. O Cafu, que é o único jogador da história do futebol que participou de 3 finais de Copa do Mundo, ele passou por uma série de testes e de peneiras para entrar no futebol. Salvo engano, 11, só na 12ª que ele foi aprovado. E o Cafu, para quem gosta um pouquinho de futebol, vai entender que o Cafu não é esse craque todo, mas ele tem uma disciplina absurda. Então, quantas vezes a gente conheceu alguém que não tem tanto talento, mas que tem uma disciplina e uma determinação gigantesca que transforma a vida dele? E quantas vezes você deve conhecer alguém, eu conheço alguém, você conhece alguém, certamente todos nós conhecemos alguém que é muito talentoso, mas que não virou nada. Por quê? Porque não tinha disciplina. Então, foco, organização, disciplina e ação. As relações partem das ações. Eu tenho que falar? É bom, né? Meu Deus Até do pra eu céu. tomar água. Até né? tomar uma aguinha, né? Eu tô aqui, eu tô recebendo tanto que eu tô aqui, meu Deus, vamos lá, eu já tenho que começar a anotar, vamos lá. Vocês estão anotando aí, né, gente? Vai prestando atenção aí, porque tem muita coisa. O bom é que você pode só voltar um pouquinho e pegar de novo, né? É isso aí, vamos lá. E por que eu contrataria hoje a SOS Empresa para ver essa parte Organizacional. Ixi, a língua travou, já era. Da minha empresa hoje. Na realidade, eu diria que você não precisa contratar para tratar a tua empresa. A tua empresa, quem vai tratar é você. O que a gente vai fazer é entrar na tua empresa, tratar as pessoas, conseguir entender que essas pessoas precisam melhorar a vida delas, os resultados dela, para aí elas se mudarem e transformarem os resultados das empresas. Então, por que você teria o Alexandre como parceiro nessa jornada? Porque a gente precisa entender que as jornadas só acontecem quando todo mundo abraça isso, quando o processo é contínuo. E hoje a gente vive uma escassez de mão de obra, a gente vive uma dificuldade de mão de obra. E você que está aí, independente do teu nicho, do teu segmento de mercado, você tem uma dificuldade em encontrar mão de obra. E aí a pergunta que eu faço é, o que você está fazendo com a mão de obra que você tem hoje? Alexandre, mas eu preciso de mais porque a minha empresa está crescendo. Que maravilha! Então forme essa mão de obra. Então quando eu entro nas empresas, a primeira coisa que eu faço é entender o que você tem nas suas verticais, ou seja, no seu negócio, o que você pode explorar, novas unidades de negócio, para que você aumente teus lucros, aumentem tuas margens e consiga melhores resultados. Então, muitas vezes você está tão envolvido, tão submerso naquilo que você está fazendo, na gestão da tua empresa, que você não consegue enxergar que existem outras verticais e outras possibilidades de receitas. E aí, quando a gente entra, a gente consegue fazer com que o time também enxergue isso. E aí a gente cria projetos que o próprio time vai abraçando e vai entendendo. Cada vez que o time entende, mais ele se envolve e melhor é o resultado. Show. Então você está me dizendo que geralmente eu como empresário eu tenho uma visão mais linear do negócio. E você consegue trazer uma visão mais vertical que talvez está me faltando naquele momento ali, dentro do meu negócio, onde eu posso otimizar e ter mais lucro. Selmar, olha só, não é nem que você tenha uma visão linear, mas é que você está tão envolvido com os processos
E eu peço que você tenha esse processo, eu rezo para que você tenha os processos, porque muitas vezes o empresário não tem e ele vai apagando incêndio diariamente. Então, não é que ele tem uma visão linear, mas ele está tão envolvido, tão submerso nos processos que tem dentro da empresa dele, nas obrigações, nas responsabilidades, que ele não consegue mais enxergar. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: aquele que é capaz de enxergar o invisível é capaz de realizar o impossível. Então, olha só o que eu estou querendo dizer com isso. Que se eu conseguir entrar na tua empresa, entender a tua empresa, a tua organização, o teu negócio, eu consigo achar novas vertentes, novas unidades de negócio, sem sair do seu mercado, o que é mais importante. Dentro do que você já faz, eu consigo criar novas unidades de negócio que geram receitas para você. E aí o que a gente faz com isso? A gente envolve o time, a gente consegue despertar nesse time uma liderança para assumir essas novas unidades de negócio. E a partir daí, cara, o resultado é absolutamente fantástico, porque aí você passa a ter novas receitas, você passa a oxigenar o teu negócio, a organização começa a entender, dali ela pode crescer e aí ela se envolve mais. Óbvio que isso não é uma regra que se replique, mas é o que a gente faz e é um processo criativo dentro das próprias organizações. Tá, maravilha. Agora, quando se fala de diamante bruto, o pessoal tem mania de falar, tem que lapidar diamante bruto, a mão de obra é difícil, mão de obra é complicado, mas eu geralmente usava um quadro. A pessoa tem interesse ou não tem interesse? Você vai avaliar. Tem capacidade ou não tem capacidade? É capacitada, tem capacidade, está interessada ou não? Quando ela tem interesse e não é capacitada, você capacita. Quando a pessoa não tem interesse, não é capacitada, eu mandava demitir. Porque eu já fui gestor de empresas, eu administrava 17 vendedores externos, 4 internos, no ramo de distribuição de medicamento veterinário. E aí, nesse quesito de funcionário, lapidar uma pedra bruta, tem um limite para você... Melhor, não, vou refazer. Tem o que você medir para saber se compensa aquela ingestão de tempo, né? Inserir tempo naquela pessoa para poder desenvolver ela ou não. A gente demite, contrata outro, coloca para desenvolver, ou cada caso é um caso muito específico. Como é que você vai avaliar isso dentro de uma empresa hoje? Pergunta tem várias vertentes aí, né? A primeira vertente é que nós somos indivíduos. Então, cada indivíduo responde por uma competência de alguma forma diferente da outra. Eu posso estar na mesma posição e ser tudo diferente. Por exemplo, se a gente trocar de lugar agora e eu falar para você o que você está enxergando, sob o mesmo ponto de vista, vão ter novas versões. Por quê? Porque a minha visão é uma e o contexto da minha vida constrói essa minha visão. Então, quando você falou de o interesse e a competência eu consigo desenvolver mais, eu demito logo. Segundo ponto, as empresas, e aí fica essa dica para você, empresário, elas contratam muito rápido e demoram muito a demitir. E esse já é um problema sério. O processo de seleção ele precisa ser criterioso. E não adianta. Eu falava esses dias, eu estou fazendo uma série de vídeos agora de negócios e futebol, e eu falava esses dias em um dos vídeos exatamente sobre isso. Como é que é diferente? Olha só um problema que a gente está vivendo no futebol brasileiro. Um gestor de um grande clube, eu sou flamenguista e é um rival do Flamengo, eu vou falar aqui, não vou falar o nome, mas um gestor de um grande clube, ele era um excelente jogador de futebol, um craque, se tornou um excelente comentarista, e se tornou um presidente de um clube. E aí, como ele não estava preparado para fazer essa gestão, o que aconteceu? O clube partiu para uma SAF. E a SAF foi vendida. E nesse conflitos de interesses, que foi o que você colocou, houveram rachas, houveram problemas. E aí, o que acontece, Alexandre, dentro da minha empresa? Você está falando de uma coisa do futebol, o que isso tem a ver com a minha empresa? Isso tem tudo a ver com a sua empresa. Às vezes você pega o teu melhor vendedor e quer colocá-lo como um líder, como um gerente. E aí você perde o vendedor e perde o gerente. Por quê? Porque ele não tinha competência, e eu não estou falando denegrindo, mas ele não tinha competência para o desenvolvimento de uma liderança, para uma gestão. E aí você perde as duas coisas. Então, quando a gente fala de interesse do colaborador, do funcionário, né? Eu não gosto muito dessa palavra funcionário, porque parece que as pessoas ficam só trabalhando sobre funcionamento, é uma máquina e não é. Eu gosto muito do servidor. Por quê? Porque todos nós nascemos para servir. Quando você é contratado por uma empresa, você tem que servir os clientes daquela empresa. E aí, quando eu começo a entender que essa coisa do ele só fala por interesse, ele só faz por interesse,
A empresa precisa sair do interesse para ser interessante. Se ela for interessante, opa, ela conquista o colaborador. Se ela só entregar o que é interesse do colaborador, as coisas não vão ser congruentes, elas não vão ter alinhamento. E aí está tudo errado. Então, respondendo a tua pergunta diretamente, eu acho que a gente consegue desenvolver pessoas sim, mas primeira coisa que a gente tem que fazer é percorrer 30 centímetros. E a regra dos 30 centímetros, salvo na girafa, e eu vou explicar o porquê, 30 centímetros, você tem que sair do racional para o emocional. Então, se você percorrer esses 30 centímetros, cara, você consegue fazer o que você quiser. O colaborador, quando ele abraça a causa, ele abraça a causa. E muitas vezes você vai ver que as remunerações que fazem sentido para as pessoas são as remunerações emocionais. É o reconhecimento que a empresa não tem. Então o cara fala, eu só pago para isso. Por quê? Porque ele não teve o reconhecimento emocional. E precisa se trabalhar essa visão como um todo. Nós somos seres holísticos, razão e emoção. E a gente precisa fazer congruência nesse sentido. Não sei se ficou claro. Não, ficou muito claro. Tanto é que a minha próxima pergunta é, e a retenção? A retenção eu já vi que é um problema de muitas empresas. Quando ela arruma alguém, principalmente a área de venda. A área de venda, você hoje tem um problema da retenção, que é muito grande. Só que você consegue salvar essa empresa com pequenos passos. Uma mesmo é o que você falou agora. A pessoa tem que se sentir parte da equipe, tem que se sentir parte do grupo. E muitas vezes uma falta de elogio, porque tem muita empresa que acha assim, não vou elogiar o colaborador, ele vai ficar se sentindo demais, vai querer me pedir aumento. Né? E, geralmente eu já ouvi muito isso, principalmente no Goiás. Tá? E como é que faz hoje para quebrar essa parte dessa retenção? Porque a retenção, na venda, ela vai dar um resultado diferente. A gente viveu uma época onde as pessoas tinham como regra básica, o bom funcionário, ele deixa os problemas na porta da empresa e entra para trabalhar. Ele não traz o problema de casa. Isso era uma regra no mercado. Agora a pergunta é, quem que consegue fazer isso? Você está com teu filho com febre em casa, você consegue, na hora que vai entrar na empresa, esquecer disso? Não consegue. Então, o que a gente precisa fazer? Entender o problema do colaborador, mas o colaborador também precisa entender os problemas que a empresa precisa dele, que naquele momento ele tem que entregar o melhor dele. E isso é um casamento, isso é uma congruência, isso é um alinhamento de processo. Então, a primeira coisa é como que eu vou reter alguém que merece uma atenção melhor? Sendo justo. A gente precisa ter justiça. Quantas vezes você na empresa, e você já deve também ter passado por isso, as pessoas falaram assim, cara, eu entrego o meu melhor, mas sempre o queridinho do chefe é o fulano. Ele recebeu uma promoção, entrou depois de mim, eu estou a minha vida inteira aqui. Cara, e aí tem uma história que eu gosto muito, que é do vendedor de calçado, né? Você deve conhecer essa história, mas eu vou repetir só para a gente ilustrar bem. O cara tinha uma birra com o chefe dele, achava que o chefe dele pegava no pé dele, e um dia, eles abriram uma filial na África. E aí chamou o cara, esse que ele achava que tinha uma birra, o chefe chama ele e fala assim, João, eu vou te dar a oportunidade de você ir para a África, porque nós vamos abrir uma linha de frente lá e você vai poder vender muitas das nossas sandálias, muitos dos nossos sapatos, e é uma grande oportunidade. Eu pensei em você porque você é um cara que está sempre comprometido com a gente. O cara nem acreditou, né? O João nem acreditou naquela oportunidade, né? E falou, meu Deus, eu estava enganado, esse cara, realmente ele era meu amigo e ele estava olhando para mim. Poxa, muito obrigado, eu quero sim, eu vou abraçar a causa. E pegou o avião e fui pensando, poxa, lá eu vou arrebentar, lá eu vou ser o melhor vendedor. Graças a Deus teve essa oportunidade para mim. Quando o avião aterriza, ele olha e começa a observar as pessoas. E ele começa a entender que ninguém usava sandália, ninguém usava tênis, ninguém usava sapato. E aí, no mesmo momento, ele liga para a empresa e fala, olha, pode comprar minha passagem de volta, eu sabia que você não gostava de mim. Você fez isso para me punir. Pô, o seu queridinho é o Zé. O Zé é sempre protegido. Quando você me mandou para aqui é porque você sabia que aqui ninguém usava sandália, ninguém usava tênis, ninguém usava sapato. Ele volta. Quando ele volta, o Zé está embarcando para a África, o que ele achava que era o predileto. Ele não falou nada e falou, agora vamos ver o que ele vai fazer. Quando o Zé está aterrissando lá, o avião aterriza, que ele desce e começa a olhar para os pés das pessoas, ele liga para o chefe e fala, chefe, pode dobrar
o container aí, porque aqui ninguém usa, eu vou arrebentar de vender. Ou seja, as mesmas situações com atitudes diferentes. Tá vendo por que você tem que ser foda? Porque você tem que ter atitude. É o A do foda. Essas coisas é que vão fazer com que as pessoas entendam que a justiça não tem que estar só de um lado. A empresa tem que ser justa e tem que entender o colaborador. Não, o colaborador precisa entender a empresa também. Essa construção é conjunta, ela não é unilateral. Maravilha. Não é uma falta de comunicação, muitas das vezes? Rapaz, em quase 40 anos nesse processo todo, eu vejo assim, ó, se você tivesse que falar assim, Alexandre, qual que é o grande problema das empresas, de todas as empresas, de todos os segmentos? Comunicação. Comunicação. Cara, as pessoas acham que falaram, as outras acham que entenderam, e aí eles acham que vão construir um resultado, e não vão. Entendeu? Então, tem que ser clara. A comunicação ela precisa ser validada. E para ser validada, eu tenho que confirmar. Tá claro? Acabei de fazer isso com você. Ficou clara a resposta? Ficou claro, entendeu? Então eu tenho que validar essa comunicação e as pessoas não validam mais. Aí quando não validam, isso passa a ser uma desculpa, isso passa a ser uma bengala e isso passa a ser uma rotina dentro das empresas. Ah, mas também você não falou que a meta era para ser batida dia 10? A gente tem até o final do mês. Percebe que foi um erro de comunicação por não deixar claro? Então, tem uma coisa que é muito utilizada hoje e que a gente aplica nas empresas, que é a escuta ativa. Eu preciso escutar mais. E existe um mito também, né? Do bom vendedor é o cara que fala muito. Pelo contrário, o bom vendedor é o que escuta muito para entender as dores, as necessidades do cliente dele. E aí a gente foi criado com isso. E por isso que as pessoas têm vergonha. Talvez você seja um excelente vendedor e tenha vergonha de ser vendedor. E venda é a melhor profissão do mundo. Eu ia falar isso. Porque é ela que te tira de qualquer situação. Se você é um bom vendedor, meu amigo, você nunca vai passar dificuldade. E vendedor, gente, não é só aquele cara que coloca um monte de coisa numa pasta e sai vender, não, viu? Você é advogado, é vendedor. Você é médico, é vendedor. Todos nós estamos o tempo todo vendendo. Você esposo é vendedor, você mulher é vendedora. Exatamente. Agora sim, Alexandre, eu te contrato para poder... Vamos lá, o Alexandre vai entrar no meu grupo de empresas SS para poder melhorar a performance, ver os furos, ver o que nós estamos deixando na mesa, ver como é que a gente pode evoluir aqui. E eu fico dependente do Alexandre pro resto da vida, tem um prazo... dentro de 90 dias, vamos dar. Daqui 90 dias a gente vai fazer uma avaliação. Tchau, Alexandre. Como é que funciona? Na realidade é assim, Selmar, duas coisas importantes para a gente pontuar. A primeira é que quando cria dependência, tá errado o processo. Então, assim, como é que eu trabalho? Eu sempre trabalhei. Eu trabalho com 6 meses te acompanhando e criando sempre sucessores. Eu gosto de uma frase que fala: só existe sucesso com sucessivos sucessores de sucesso. Já travei a língua. Então, o que a gente faz? Com 6 meses, a gente vai capacitar alguém para manter esse processo rodando. Ou seja, o motor ele precisa de lubrificação, e essa lubrificação não pode estar na mão de uma pessoa só, porque aí cria dependência. O que a gente faz é capacitar as pessoas da organização para que ela tenha entendimento do que foi implementado e entendimento do que está sendo projetado, porque muitas vezes em 6 meses a gente não acaba. As empresas precisam trabalhar com orçamentos e com planejamentos anuais, trianuais. Então, o que a gente está fazendo é entregando para as pessoas ferramentas para que elas continuem se desenvolvendo e continuem crescendo. Esse é o processo que a gente faz. Agora, eu posso te garantir que dia 20 agora, 20 de julho, a gente tem um evento, e eu posso te garantir que você, ao entrar nesse evento, vão ser 3 horas com a gente, independente de você me contratar. O que eu vou te entregar lá, você em 1 mês já vai conseguir ter resultado. E eu vou ser mais ousado ainda. Eu consigo te entregar uma ferramenta que com menos de 1 mês, o ROI do seu investimento volta na sua mão rápido. E eu vou te falar ainda mais. Se não voltar, eu te devolvo o investimento. Sabe por quê, Selmar? Porque eu entrego na clareza do que é planejado. Não é uma farsa, não é um disfarce. Isso eu já fiz inúmeras vezes. Então, o que a gente faz é criar estratégias para que você atenda o que você quer. E o que você está querendo? Hoje, a grande dificuldade das empresas é aumentar margens, aumentar lucros em novas unidades de negócio, independente do que ela tenha. E isso eu entrego para ela.
A questão de você garantir que você vai entregar uma ferramenta e se ela não for... Mas é outra coisa, tem que aplicar certo. Sem dúvidas. Se não, e aplicado certo, se não tiver solução, você devolve o dinheiro. Me fala mais sobre esse evento aí que eu não estou sabendo dele, não? Dia 20 de julho nós vamos ter um encontro para poucas empresas, e é exatamente por isso, para poucas empresas, por quê? Porque aí eu vou ter qualidade na entrega do que eu faço. Eu vou poder acompanhar essas empresas. Por que a gente parte Dia 20 de julho? Julho agora. Próximo dia 20, então. Tá 25 dias agora, né? Tá pertinho. Então a gente está falando de qualidade e não de quantidade. Aí as pessoas falam, Alexandre, mas pô, eu vou no evento com 3 mil, com 4 mil pessoas, com 10 mil pessoas. Cara, eu sou completamente contra isso. E eu vou te falar por quê. Porque quantidade é um discurso que a pandemia trouxe. Entendeu? Por quê? Porque ela junta pessoas e com a... Ah, mas é barato, né? 4 mil pessoas. Talvez seja barato. E o barato nem sempre entrega resultado. O que a gente faz é um investimento justo, tanto que eu te garanto que se você cumprir exatamente o que eu te falar e você não tiver resultado, eu vou para dentro da sua empresa e eu vou aplicar isso para que as pessoas entendam que é uma questão de disciplina. Lembra do D? Lembro. Então, é isso. A gente precisa entregar para as pessoas e não mentir. Chega de iludir as pessoas. Não dá mais para iludir as pessoas. Não dá mais para falar para as pessoas que elas vão conseguir e elas não conseguirem. Elas só não vão conseguir se elas não quiserem. Boa. Você falando disso daí agora, me deu uma lembrança aqui. Hoje a gente tem IA. Inúmeras IA. Né? Não dá nem para contabilizar mais quantas tem, não. Todo dia surge uma nova. Nesse mundo que tem muitas IAs, por que eu contrataria alguém se eu vou ali, digito, e ela vai compilar 90% do que já foi feito no mundo? Ela vai pegar, por exemplo, Pablo Marçal, toda na internet, ela me entrega um produto dele ali já para mim personalizado, esquematizado para mim, para minha empresa, que é só eu aplicar. E pode ser que 90% das vezes dê certo, mas tem 10% de chance de falha. Ou não, a matemática ela não é exata nesse momento. Né, apesar dos números serem exatos. Mas qual o grande diferencial de uma pessoa hoje que faz o que você faz para um IA? Porque, na minha vista, a IA ela vai compilar toda a rede de internet mundial. E você tem toda uma compilação de aprendizado que você teve no meio do caminho. A minha geração não trabalhava com IA. A IA é uma grande novidade, apesar de ser da década de 50. A gente está falando de um processo onde compila dados e transforma numa receita de bolo. A receita de bolo da sua avó, você consegue replicar? Não. Você até consegue replicar, mas o sabor da avó, cara, não é a igual, identidade da avó não tem. A minha mãe, a manhinha, ela faz um bolo, cara, que ninguém faz igual. Então é a receita de bolo da manhinha. Cara, o meu irmão já fez um vídeo do YouTube com manhinha explicando a receita e fazendo o bolo. Tenta replicar. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque tem um quê de entender o invisível. E ainda há pouco eu falei sobre isso. Quando você enxerga o invisível, você é capaz de realizar o impossível. A IA não consegue envolver as pessoas porque ela não toca na emoção das pessoas. Ela é razão. Ela compila dados. Ela não compila emoções. Qual que é a grande dificuldade do robô? Ele não tem emoção. Ele pode compilar as emoções, mas entender e fazer com que as emoções sejam aplicadas, ela não vai conseguir. Quando você contrata o Alexandre, e nos meus cursos, nas minhas palestras, eu tenho um curso que, até na minha assinatura, chama Alexandre Xavier SOS Você. Talvez esse seja o curso que eu mais apliquei no Brasil. É um curso de desenvolvimento pessoal e de competências. Quando a gente aplica isso, eu sempre inicio o curso falando o seguinte: eu me permito e me autorizo a chorar com as suas histórias e a sorrir com as suas histórias. E a te chamar no saco, se precisar, para que você acorde e deixe as suas histórias. Por quê? Porque às vezes as pessoas pegam as histórias delas, que eram para ser histórias de alavancas, e transformam em âncoras. E aí elas ficam presas numa história que já passou e que serve sim como lição para você. Eu costumo dizer que as boas cicatrizes são aquelas que deixaram marcas. Elas te marcaram. Quando você olhar para ela, você vai sempre lembrar. Mas elas são cicatrizes, elas não são feridas. Enquanto elas não forem curadas, qualquer mexidinha que você der, ela vai sangrar de novo e vai voltar a doer. Então, a ideia é que você consiga, com a IA, que é uma excelente ferramenta, trazer a razão. E com as pessoas, trabalhar as emoções.
E tem outro detalhe dentro da IA, que é justamente a emoção, porque tem um fator humano, né? Que volta lá no que nós falamos anterior, que é sobre entender o colaborador, que isso faz parte, né? Eu já vejo, tem muitas empresas hoje, empresas de grande porte, que ela já tem um psicólogo para fazer acompanhamento, tal, mas as pequenas ainda não conseguem ter, né? E mudando essa mentalidade um pouco do colaborador, ela consegue melhorar também essa questão do faturamento. E qual, na sua opinião, assim, na melhor, não vou nem dizer opinião, né, que não é opinião, nos seus 40 anos, né, nessa caminhada, qual o maior fator que quebra uma empresa? Falta de foco. Talvez esse seja o grande problema. Aí a gente vai para o O. Organização. As empresas sem organização, cara, elas são desorganizadas, elas vão agindo. E aí eu vou chegar num ponto que é muito interessante. Às vezes o cara que é um bom vendedor, ele se acha, né? Não dá pra brincar de esconde-esconde com ele, porque ele se acha, Isso. né? Aí você vê esse cara fez a big venda do mês. Pô, o cara vendeu uma Ferrari, que ninguém vendia, ele foi lá e vendeu. Aí você para com ele e fala assim, como que você fez pra vender? Ele fala, cara, eu vendi. Ele não sabe os passos que precisavam dar para que crie um processo e seja replicado. O grande negócio das empresas é deixar legados, pegadas na areia. Lembra que tem um texto muito legal sobre isso? Tem. Deixe pegadas nas areias para que as pessoas sigam o mesmo caminho que você seguiu. E aí, quando você fala que as empresas precisam entender melhor foco, ela precisa focar no melhor dela, ela precisa ser organizada, ela precisa trabalhar a disciplina e ela precisa ter ação. Quando a gente fala dessa junção de características, você começa a entender que as empresas começam a criar processos muito claros. E quando você cria processos muito claros, você trabalha a cultura. A cultura da empresa vem para a mesa e ela não pode mais ser negociada. Por que as grandes empresas... Opa, tem um banco aí, né? Que foi absolutamente trilhardário. E o que está dando hoje? Nada. Por quê? Porque as pessoas pegaram a inexistência da cultura e transformaram em regra. E hoje as pessoas estão se perdendo e as empresas estão se perdendo porque o que parece comum é normal e não é. Não dá para confundir o que é comum e achar que isso é normal. Não dá. Os seus valores, os seus princípios, a cultura da empresa, ele tem que vir para a mesa e permanecer na mesa. Não dá. Na hora que um colaborador, que um profissional começar a entender que o chefe, que o líder, que ela tanto admira, está negociando uma delação, tem alguma coisa errada. Não, muito errado. Muito errado. Então o processo, o que quebra as empresas é essas características e esse não ter cultura. Qual que é a cultura? Aquela que imprime os valores e os princípios de forma muito clara. A cultura só é clara quando ela é executada na tua ausência. Pô, pai, dentro da sua casa, teu filho, ele faz só o que é certo na tua presença, tem alguma coisa errada na cultura. É isso que a gente precisa fazer na empresa. Quanto mais na ausência, mais a cultura precisa estar presente. Quanto mais na ausência. Boa. E deixar dinheiro na mesa é um problema sério. Mas eu queria que você me explicasse o que é deixar dinheiro na mesa. Cara, a gente tem dois especialistas aqui assistindo o programa com a gente, que é o Hugo e a Dai, dois especialistas. Aliás, você que é da área de gastronomia, cara, se você precisa de um marketing eficaz, chama esses dois aí que eles vão fazer um trabalho muito legal para você. E eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes você está tão envolvido, mais uma vez, o iceberg, né? Tem tanta coisa imersa que você não consegue enxergar o quanto que você poderia ganhar a mais. E se eu fizer essa conta para você, e aí me chama na tua empresa que eu vou fazer essa conta, quanto que você está deixando dinheiro na mesa? Cara, é um absurdo, você vai assustar. Porque o que é deixar dinheiro na mesa? É que as pessoas ficam o tempo inteiro atrás de novos clientes. E a mágica não está nos novos clientes. A mágica está em reter, em fidelizar, em encantar os clientes que você já tem. E isso parte de processos, de cultura e de amar o que você faz, cara. Entendeu? Como é bom quando você está numa mesa que você se sente ali valorizado, acolhido, você se sente ali alimentado não só do prato de comida, não só do sanduíche, não só do suco.
mas você se sente alimentado, a alma, cara, o espírito, as pessoas te atendem bem. E aí eu posso te garantir que atendimento é reflexo de capacitação, de competência. Atendimento é sensacional quando você cria para as pessoas e mostra para elas o que é um bom atendimento. E o bom atendimento não é só muito obrigado, é um prazer. Não, o bom atendimento vai de um acolhimento. E o acolhimento, quanto mais você é acolhido, quanto melhor você é atendido, mais aumenta o teu ticket médio. E quando aumenta o teu ticket médio, o que acontece com o resultado da empresa? Aumenta. Quando aumenta o resultado das empresas, é sinal que as margens melhoraram, que os lucros melhoraram. E aí o clima organizacional melhorou. Falar em clima, negócios e futebol. Ontem eu fiz um vídeo também sobre isso. Procura lá na minha rede social. Qual que é? Qual que é a nossa rede social? Vai botar aqui, ó, na legenda aí, vai botar a nossa rede social aí. Depois, né? @SOSempresasJP. Mas olha como é que é interessante. Eu estava assistindo e aí eu comecei, depois do jogo, a assistir Globo, um pouco do comentário da Globo e um pouco da Cazé. Uhum. E o mais interessante, enquanto estava tendo as reportagens, o incrível é, cara, a Globo é protocolar. Ali está o apresentador, os comentaristas seguindo protocolos formais. Eles não podem fugir daquilo ali. Eles até tentam, mas é muito robótico. E aí você vê na Cazé, os caras estavam comendo pizza, chupando geladinho. O clima organizacional é completamente diferente. E como é que é o clima na sua empresa? Como é que está esse clima na sua empresa? Existe entendimento para isso? Isso é cultural? As pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas ali, porque primeiro você precisa acolher o cliente interno, para depois você transformar isso em cultura e o teu cliente externo ser muito bem atendido. E aí você retém, você fideliza e você aumenta margens. Essa é a mágica. Quando a gente fala de deixar dinheiro na mesa, talvez seja porque você está sendo só interesseiro e não interessante. Precisa ser interessante. Quantos anos você está aqui na Paraíba? Já? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Você já tem cliente aqui na Paraíba hoje? Rapaz, a gente tem um cliente aqui muito grande, Uhum. entendeu? Um cliente que está crescendo muito, que está abrindo mais 2 casas, daqui a pouco vocês vão estar impressionados com ele. E o que a gente está vendo é exatamente isso, era um cara consagrado, era um cara validado, e que quando eu falei para ele assim, você tem ideia de quanto você está deixando dinheiro na mesa? Ele falou, não deixo, cara, eu tenho. Eu falei, vou fazer a conta aqui para você. E aí, em 10 minutos a gente fez a conta e esse cara assustou. Por quê? Porque são estratégias muito simples de você aplicar, que aí você vai trazer muito dinheiro para a mesa. E quando você fala em trazer dinheiro para a mesa, é você mostrar para eles que não precisa sair do negócio dele. Está na vertical, lembra que eu falei no começo? São verticais que estão ali dentro do negócio dele e que ele não enxergou. E quando a gente começa a trabalhar isso, cara, o resultado é absolutamente fantástico. Eu te falo que você pode, independente do valor que você tenha no teu negócio, eu te garanto que você pode a cada ano tirar um negócio novo, uma unidade nova do teu negócio. Então, é muito dinheiro na mesa que fica. Muito dinheiro na mesa. É. E por que surgiu essa ideia de fazer o evento agora do dia 20? Você está voltando para o mercado, você nunca saiu do mercado, você está se inovando no mercado que traz muita atualização depois dessa pandemia que teve aí. Como é que está a sua cabeça nesse sentido agora? Na realidade é assim, Selmar, eu vim para Paraíba, era um sonho da minha mulher, vim morar tranquilidade, a gente morava em Cuiabá, um calor absurdo, aliás, hoje está 14 graus lá, né? Minha mulher está sofrendo lá hoje, 14 graus em Cuiabá, uma temperatura normalmente de 40. Cara, e aí o que acontece? Nós mudamos para cá e eu falei, vou tirar um pouco o pé, vou diminuir as minhas ações, vou atender os clientes que eu já atendo de fora, de Brasília, de Mato Grosso, e vou ficar sondando, qualidade de vida aqui. E aí, nessa qualidade de vida aqui, eu criei foco, organização, disciplina e atitude. Perdi quase 30 quilos. Entendeu? Por quê? Porque eu foquei no que eu queria. Eu me organizei, disciplina, eu tive ação. Então, isso, cara, se eu te mostrar as fotos, você vai assustar. Eu cheguei a pesar 156 quilos. Nossa, mas você é alto, né? Alto o quê? 1,73, cara. Não dá para ter 156 quilos. Se eu te mostrar as fotos, você vai assustar. E aí, com isso, eu mudei para cá e tirei o pé. Só que quando eu comecei a conviver aqui, olhar o mercado aqui, eu falei, cara, precisa de ações aqui. A gente precisa voltar. E aí, a minha mulher falou, pô, mas quieta, tal. Eu falei, não, eu amo o que eu faço. Eu amo fazer isso, cara. E eu falo para você, e para você que está assistindo aí, eu não faço isso por dinheiro. O dinheiro é uma
consequência disso que eu faço e todo mundo precisa. Mas eu faço isso porque eu amo ajudar as pessoas, cara. Eu amo servir as pessoas. Eu amo reunir, às vezes, numa lanchonete com pessoas que eu nem conheço direito. E a partir dali, eu entregar o meu melhor para aquelas pessoas. É isso que me faz pleno, cara. É isso que me faz consciente. Eu volto para casa, deito e agradeço a Deus porque, mais uma vez, Ele me fez instrumento. E aí, fica a dica. Às vezes a gente joga pérolas aos porcos. Entendeu? A Bíblia é muito clara nisso. Então, eu não quero jogar pérolas aos porcos. Então, por isso que precisa ter a remuneração. Para que as pessoas valorizem essas pérolas. Porque, às vezes, você entrega demais e as pessoas não valorizam. Tudo que é fácil, que é barato, as pessoas não valorizam. Então, tem que ter uma remuneração. Esse evento que vai acontecer agora, dia 20, eu já te antecipo que para pouquíssimas empresas, mas que eu vou mudar, eu vou transformar a vida dessas empresas. Então, você é meu convidado. Dia 20, vem comigo que meu papo é contigo. E eu vou sentar com você, independente de qual seja o seu segmento, eu vou mudar a história da tua empresa. Porque quem vai mudar não sou eu, não. Olha a equipe que eu vou levar para lá. Eu, Deus e o teu time. Imbatível. Pessoal, então fica ligado aí. Dia 20 agora de julho tem o SOS Empresa evento para você. 3 horinhas que vai mudar o resto da sua vida, hein? Eu sentei para comer um espetinho. Deixa eu ver que dia que foi. Eita. Ainda bem que ele não falou sanduíche, viu, gente? Porque ele sentou comigo para comer um sanduíche. Meu Deus do céu, eu saí de lá, ó. Eu sentei para comer um espetinho, a minha esposa está viajando. E aí, no comer o espetinho, o dono do espetaria sentou do meu lado e a gente começou a conversar. Ele, pô, Alexandre, você nunca veio mais aqui? Eu falei, cara, tá uma correria e tal. E aí eu falei, cara, me conta aí como é que estão os negócios aí e tal. E ele, cara, tá assim, tá assado e tal. Eu falei, cara, dia 20 você não pode perder. Ele falou, 20 agora? Eu falei, não, dia 20 de julho. O que que é? Eu falei, contei pra ele o que que ia acontecer. Ele falou, cara, tô dentro. Tô dentro porque, Alexandre, eu preciso enxergar novas vertentes. E aí eu perguntei para ele assim, o que você está fazendo aí para a Copa para ser diferente? Pô, tá no segmento que dá para trazer muita gente. Aí ele falou, cara, não tive resultado. Sabe por quê? Porque a estratégia é o que te leva para onde você quer chegar. A tática é como fazer isso. Então tem a estratégia e a tática. Se você não estiver preparado para as duas coisas, você não vai ter resultado. Não dá para errar mais nisso. Isso é básico. Por isso que eu falo, o que as pessoas estão aprendendo? Ontem eu fiz outro vídeo também falando da Cazé. Olha o que é interessante, né? Cazé TV. Pô, a Platinada, a Globo, cara, menosprezou o mundo, o mercado por anos, por décadas, achando que era imbatível. A Cazé, cara, teve o recorde mundial batido de novo, que já era dela. Isso. Ela live, agora né? foi 18,1 milhões de pessoas ao mesmo tempo. A maior live do mundo. O faturamento da Cazé, só na Copa do Mundo, 2 bilhões. A Globo está sentindo o golpe. Tanto que ela criou a GE para clonar um pouco da Cazé. E olha como é que é interessante isso. Ninguém está falando sobre isso. E talvez seja um ponto que a Cazé precisa ver. Ela está criando um castelo na areia. Como assim, Alexandre? Olha que interessante. Toda essa magnitude, todos esses resultados que ela está tendo, ela está na areia. Por quê? Porque está sendo transmitida por uma rede social, que não é dela, que é de uma empresa privada. Então imagina que amanhã o Google fala, ô Cazé, tchau. Um abraço para você, eu vou precisar desse Foi espaço. muito bom, muito obrigado. Entendeu? E aí detalhe, eu não sei se vocês acompanharam, mas a mídia hoje, o que está acontecendo? A FIFA, a Globo, um monte de influencer batendo aonde? Na Cazé. Por quê? Porque tem as bets que estão patrocinando a Cazé. Então, olha o tanto de cenário que você precisa avaliar. E às vezes, a própria equipe da Cazé, que não é da Cazé, da Live Mood, cara, tá tão envolvida, tão imersa, que ela não consegue enxergar agora quais os próximos passos. Alexandre, você acha? Esses caras estão planejando. Mas talvez tem que ter alguém de fora com o olhar de e se acontecer isso, o que nós faremos? E aí fica a dica para você. Muitas vezes eu entrei em empresas para dar consultoria, empresas que eu não entendia nada daquele segmento, que eu nunca tinha trabalhado naquele segmento. Então fica essa dica para você. Se você for contratar um consultor, um mentor, seja lá o que for, para te assessorar, se for para ter resultados rápido, você quer um resultado muito rápido, chama alguém do segmento.
Do segmento seu. Ah, é da gastronomia? Chama alguém da gastronomia, que ela vai resolver rapidamente, vai te dar resultados. Agora, se for para ser alguma coisa que seja longeva, que vai te trazer resultados longevos, chama alguém que não entende nada do setor. Porque esse alguém que não entende nada do setor, ele vai te fazer perguntas que parecem óbvias. Mas a obviedade, ela só vem para quem sabe que é óbvio. Isso. E aí eu vou te fazer perguntas inocentes, ingênuas e às vezes até burras. E no fazer você pensar para me responder, vão surgir novos negócios, novas vertentes. E aí isso se tornam novos processos que te levam a nova gestão de resultados. Então, fica a dica. Vai contratar alguém que quer longevidade, alguém que não é do teu segmento. Geralmente, quando alguém fala assim, vamos ensaiar um podcast, eu falei, não vamos ensaiar podcast, tem que ser aqui, na hora. E aí eu peço 5 perguntas. As minhas 5 perguntas é exatamente isso daqui, ó. É para você já saber e trabalhando dentro da sua cabeça as suas perguntas, porque serão as suas respostas, é a sua história. Então, se a gente ensaia antes, ela não fica legal. Não é a história, e né? não é a sua história. Então, eu preciso que você pense na sua história, porque tem fatos que você passa batido no dia a dia. Mas quando você faz aquelas perguntas sobre você mesmo, que é o que você acabou de falar aqui, que é aquela pergunta que muitas vezes parece óbvia, mas, ei, cara, faltou tal coisa que eu tinha esquecido que passou. Então, eu vejo isso é uma questão realmente bem impactante, Selmar, né? tem uma coisa que as empresas precisam entender, que é a meritocracia. Uhum. Independente do tempo que essa pessoa esteja com você, e aí você tem que criar critérios e padrões para que você estimule a meritocracia e seja justo, as empresas hoje estão entregando muitas coisas, inclusive o partnership, que é uma participação societária para aqueles colaboradores que entregam mais. Uhum. Então, dá para a gente falar num podcast inteiro só sobre partnership, não é Sim. o caso agora. Mas só para deixar claro. A meritocracia vem das pessoas conhecerem a empresa, o colaborador conhecer a empresa que ele está prestando serviço, e a empresa conhecer o colaborador e qual que é o potencial. Você quer sempre desenvolver o melhor do colaborador. Olha que interessante isso. A gente aplica isso nas empresas e dá muito certo. Se você dividir a tarefa entre nota 1 e a nota 5, você tem tarefa de nota 1, tem tarefa de nota 2, 3, 4 e 5. Como é que você desenvolve os teus melhores colaboradores para que ele se mantenha sempre estimulado e desafiado? Tarefas de critério 3, você pega um colaborador de nível 2 e dá o desafio para ele 3. O que ele enxerga nisso? A possibilidade e a oportunidade de se melhorar e de melhorar na empresa. Uhum. O colaborador que é 4, se você entregar para ele uma tarefa 3, você vai decepcionar esse colaborador. Ele não se sente estimulado, ele acha que aquilo lá é pouco para ele. E aí, esse equilíbrio entre colaborador e empresa vai se perdendo. E a pior coisa que tem é a decepção. Quando as pessoas se decepcionam com a empresa e quando a empresa se decepciona com um colaborador, cara, é uma boa fórmula para fracasso nessa relação. Então, esse tratar estrategicamente, tarefa 2 eu vou dar para o cara que é 1, tarefa 5 eu vou dar para o cara que é 4. Pô, isso é fantástico, isso é continuar sempre desenvolvendo o teu colaborador. A gente foi para uma indústria de tintas em Mato Grosso e num dado momento eu comecei a entrevistar, bater papo com os colaboradores e eu entendi que o pessoal do estoque, que trabalha no estoque, sonha em ser o quê? Vendedor. Por quê? Porque eles acham que os vendedores, cara, ganham muita grana. Só que o vendedor, sem um bom estoquista, cara, ele não consegue produzir. Isso. É um conjunto, é uma sincronia. E aí eu chegava para os estoquistas lá e falava assim, me fala uma coisa que, se eu quiser hoje entender como é que é esse estoque, você consegue me decifrar, me detalhar? Consigo, Alexandre. Tal. Eu falava, esse cara é bom. Aí eu falava, qual que é o teu sonho aqui dentro da empresa? Ele falava, cara, eu quero mesmo estar naquela bancada ali na frente, ó. Ali que é top, ali que eu sou. E aí, cara, o que acontece? Eu falava assim, você quer ser vendedor? Ele falava, quero. Aí eu falava assim, você pode, você tem condição e você tem competência. Só que é o seguinte, é uma ponte. Se você resolveu atravessar, nós vamos explodir essa ponte. Não tem volta. Se você quiser, eu vou colocar alguém para te apadrinhar. Então eu pegava um bom vendedor que ele tinha uma boa relação, trazia esse vendedor para apadrinhar esse cara. Então ele começava a ser um vendedor júnior, um aprendiz, onde ele vendia,
ele aprendia as melhores técnicas, esse cara ganhava parte da comissão produzida por ele por um período. Então, o cara que ensinava se sentia muito privilegiado em ganhar mais com a produção de outra pessoa. Esse cara se sentia muito privilegiado porque ele tinha parte da comissão aprendendo com uma boa pessoa. Então, olha como é que você desafia as pessoas a se crescerem, a se desenvolverem. Isso é desenvolvimento de competência. Isso é estratégia. Simples e aplicável. Por isso que quando eu falo para você que às vezes você não enxerga o que pode fazer dentro da tua empresa, cara, dá para fazer um monte de coisa dentro da própria estrutura que você tem hoje. O que você precisa é ter olhos para isso. Exatamente. Dentro de tudo que nós conversamos aqui, focado no dia 20, que eu gostei muito do dia 20, dá um spoilerzinho pra gente finalizar? Vão ser 3 horas de evento. A primeira hora nós vamos tratar sobre como lidar com os números do teu negócio, para você entender que existe necessidade de ter indicador para você melhorar. Então você, se tiver coragem, você vai abrir os seus números e eu vou te mostrar o tanto de dinheiro que você está deixando na mesa e como melhorar isso. Porque não adianta só dizer que você deixou dinheiro na mesa. Isso vai causar decepção. O que eu quero fazer é uma declaração de ação. Então a gente tira da decepção e vamos agir. Primeira hora. Segunda hora, nós vamos falar sobre como atrair, reter e fidelizar clientes. Com estratégias, velho, que eu vou te falar, se você estiver lá comigo, você vai sair de lá maluco para aplicar. Maluco para aplicar. E eu te garanto o seguinte, que se você estiver lá comigo, eu não vou falar o valor aqui, mas se o valor for X, eu vou te dar a oportunidade de você, dentro do negócio, eu vou te entregar uma ferramenta que você vai poder tirar 2X. Então o ROI é muito interessante. Entendeu? Então, por que, Alexandre? Porque é simples, as pessoas precisam entender que o simples traz resultados. E na terceira hora, eu vou falar sobre como estruturar o seu negócio para essas verticais que você tem dentro do teu negócio e que você não enxerga. E essas verticais são riquíssimas, cara. Tem conhecimento que só você tem. E aí eu vou te ensinar como multiplicar isso e fazer dessa multiplicação novas receitas, novos negócios, novas rendas. E aí, eu tenho muita coragem. Se você topar e me chamar, eu topo o desafio de eu começar a participar dos lucros que eu vou te proporcionar. E aí, você, no primeiro momento, todo mundo topa. Todo mundo topa. No segundo momento, o cara fala, não, Alexandre, é melhor eu te pagar. É mais barato para ele. É mais barato, né? Eita, Alexandre, então é isso. Muito obrigado. Prazer foi meu, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Aprendi muito aqui hoje. Espero que você que tenha nos assistido aí tenha aprendido muito. Pega para você. Qualquer coisa, volta em alguma parte. E se precisar, vai lá, chama o Alexandre, que ele vai ajudar você a desenvolver a sua empresa no melhor que está dentro de você. Porque não é o externo, é o interno, que ele vai mexer e vai desenvolver. Deixa eu só deixar um último recado aqui para quem está nos assistindo. Talvez você esteja no momento que você ache que isso é muito caro, isso aí está fora do meu alcance, isso aí não é para mim. E eu quero te dizer o seguinte, pode ser muito barato e não ser para você. Então, tudo depende do seu ponto de vista. O que é barato? Barato é o que não te entrega resultado. O que é caro? Caro é promessa não entregue. E o que é valor? Valor é aquilo que te entrega resultado e aquilo que faz a diferença nos seus resultados. Então eu quero te convidar e eu quero te falar o seguinte, tem aqui o nosso endereço. Se você tiver dúvidas ainda se você deve ou não participar, pode me chamar, manda uma mensagem para mim que eu quero conversar diretamente com você e te fazer uma visita para te mostrar que, às vezes, um pequeno ajuste no teu negócio vai te levar para um patamar que você, cara, sonhou o tempo inteiro. E eu estou falando isso do pequeno, do médio e do grande empresário. Não é só para mim. Quero agradecer muito a você, quero agradecer ao pessoal do marketing aqui, ao Hugo e a Dai, que foi quem fez essa ponte aí. Agradecer, não vamos explodir essa. Agradecer aqui a Êxito, que é sempre bom estar por aqui. É a segunda vez que eu estou aqui com a equipe, o time aqui sempre pronto. Sem eles a gente não faria nada, né? Nada. Então não dá para esquecer dos bastidores. Tem gente que está lá nos bastidores da tua empresa que você esquece de agradecer. Então minha gratidão a todos vocês que estiveram com a gente até agora, minha gratidão a você, Selmar, e que Deus continue abençoando a sua vida e continue abençoando a vida de cada um da gente. Quanto mais a gente semear, mais a gente vai colher. Agora, escolha o terreno certo para você semear, senão as sementes queimam.
E é isso aí. Pode finalizar.